o que está acontecendo nas igrejas? Por que muitos crentes estão sendo perseguidos por crentes? Antes de continuar, devo dizer que estou usando a palavra crente para me referir a todos aqueles que acreditam em Deus. Veja, vários canais da mídia estão trazendo a notícia sobre muitos crentes de igrejas evangélicas que estão sendo intimidados, ameaçados e humilhados por alguns pastores. E qual o principal motivo dessas perseguições? Simplesmente por causa das eleições para presidente do Brasil. Veja, o propósito deste vídeo não é apontar em qual candidato você deve ou não deve votar. O propósito é chamar a atenção sobre algo perigoso que está acontecendo nas igrejas, especialmente as igrejas evangélicas. De repente, os púlpitos e as pregações estão servindo como palanque político. De repente, a Igreja de Cristo começou a misturar política com religião. E o mais assustador, começou a misturar política com fé. Infelizmente, boa parte dos templos evangélicos estão se tornando em comitês de políticos. Agora está acontecendo outro movimento perigoso. Muitos membros de igrejas evangélicas estão sendo ameaçados por seus pastores. Muitos crentes estão sendo obrigados a votar no candidato que o líder da igreja aponta. Segundo alguns testemunhos, aquele crente que não votar no candidato do pastor são declarados traidores da fé. Sendo mais específico, o crente que não votar no candidato que o pastor ordena é apontado como alguém que não se converteu. O crente que não obedecer à ordem de votar no candidato do pastor pode ir para o inferno. Por causa disso, muitos estão deixando de ir à igreja para comungar com seus irmãos. Muitos estão esfriando ou até mesmo perdendo a fé. Nunca na história do cristianismo vimos crentes perseguindo crentes. Outra coisa grave que está acontecendo: a Escritura Sagrada está sendo usada para defender a posse de armas de fogo. A Bíblia está sendo usada até mesmo para defender o ódio para quem pensa diferente. Cristo Jesus, o Príncipe da Paz, o Deus de amor, está sendo esquecido. Mas esquecido no que diz respeito ao amor ao próximo. Porque, por outro lado, Jesus está sendo usado para justificar o ódio contra qualquer pessoa que pensa diferente. Para você ter uma ideia, alguns políticos chegaram a dizer que se existisse pistola na época de Cristo, ele teria comprado uma. Veja que absurdo, veja a que nível nosso país está chegando. A Igreja de Cristo está se afastando dos mandamentos básicos deixados por Cristo em Mateus 22, quando Cristo diz: amar o próximo como a si mesmo. Devo levantar algumas perguntas para nossa reflexão. Em que momento, nos evangelhos, Cristo fala sobre política? Em que momento Jesus ordenou a seus seguidores que fizessem um movimento político contra o imperador César? Vale lembrar que os judeus, naquela época, estavam dominados pelo Império Romano. A igreja primitiva, desde o início, era perseguida pelo imperador e sua política de ódio. Quem não lembra daquela passagem em que Cristo diz ao fariseu: dai a César o que é de César? E por que Jesus não atacou a política e os políticos romanos que oprimiam os judeus? Minha interpretação acerca dessa última questão: porque o Evangelho de Cristo não era para lutar por esse mundo. A sua promessa, a sua pregação era para conquistar o reino eterno, o reino de Deus. Ou seja, Jesus apresentava em seu Evangelho que os cristãos deviam lutar não contra os reinos e políticos desse mundo. O cristão devia lutar para ganhar a vida eterna no reino celestial. Isso através da mensagem do Evangelho. Não acredito em um Cristo que prega o ódio. Não creio num Cristo preocupado com a política desse mundo. Creio no Evangelho de Cristo que prega o amor e não o ódio. Creio no Cristo que prega a paz e o amor. A Igreja de Jesus não pode se deixar levar pelas lutas terrenas. A Igreja de Cristo deve olhar para as profecias. Crente não deve perseguir pessoas e muito menos perseguir outros crentes. O que o crente deve perseguir é a paz e o amor entre os irmãos. O que o crente deve perseguir é o amor a Deus. E que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.